30 anos de saudade. Fala pessoal, Cláudio aqui e bora comentar hoje sobre uma das maiores artistas que já existiu aqui no nosso planeta, mas que infelizmente com apenas 23 anos teve a sua vida ceifada, que foi a cantora Selena Quintanilla, mais conhecida popularmente como Selena. É uma cantora mexicano-americana e ela nasceu ali em 16 de abril de 1971. Os seus pais, eles têm descendência claramente ali de mexicanos, então ela cresceu sob essa forte influência, mesmo ela sendo de fato americana. Lá para eles consideram dessa forma, né, mexicano-americana. E ali, imagina, se hoje em dia já tem preconceito, né, com os mexicanos, principalmente lá nos Estados Unidos, vocês imaginam lá atrás naquela época. Então tudo começou, na verdade, com o pai dela. Ele, aquele sonhador, né, sempre quis ser cantor, e ele tinha um grupinho ali, o nome era The Dinos, então ele tinha um grupo ali de amigos e tal, só que, como eu falei, americano tinha um enorme preconceito. E o nome do grupo, The Dinos, enganava ainda, de certa forma, a galera. Então, quando os donos dos bares chamavam eles para irem cantar, quando eles chegavam lá, viram aqueles caras com ascendência claramente mexicana, falavam assim, opa, aqui não, amigo, aqui você não entra, fica aí, ó, toma aqui $5 e volta para casa. Então, eles falavam, cara, a gente não vai conseguir o público americano assim, então vamos voltar mesmo pra galera, vamos voltar pra galera mexicana. Então, em vez de The Dinos, eles se transformaram em Los Dinos. E assim, eles foram fazendo um certo sucesso, né, muito ali voltado para a comunidade de fato mexicana, com as suas músicas, que era ali o Terrano, que é uma música muito cantada ali pelo público masculino, né, uma música típica ali da latina. E nesse meio tempo ele acabou conhecendo a esposa dele, que seria, né, mais lá à frente a mãe dos filhos dele. E ele se casou, eles se apaixonaram, inclusive naquele momento a mulher dele nem sabia que ele era cantor, né, ela foi descobrir depois. E os anos foram passando, ela engravidou do filho mais velho, depois ela engravidou da Suzette, que é a segunda filha, e nisso ele estava fazendo ali a sua carreira, né, tentando ainda com a banda, só que aquilo, ele ficava longe de casa, não conseguia dar atenção para a esposa, dar atenção para os filhos estavam crescendo, até que na terceira vez ela engravidou, e ele falou, cara, agora vai chegar a caçulinha, eu preciso realmente ver o que eu quero para minha vida, não dá pra eu ter mais essa vida de artistas, embora seja o meu sonho. E aí eu fico pensando, cara, imagina, né, você ter que guardar seu sonho num potinho, porque são escolhas, né, a vida são escolhas, e ele teve que priorizar a família dele, os filhos dele, a esposa, e guardou o sonho dele no potinho, e foi o que ele fez de fato, foi trabalhar na Dow Química, sim, sabe a Dow Química, que tem por aqui, Dow Brasil hoje em dia, né, ele foi trabalhar lá fora, e ele até fala que ele estranhava muito na época, né? Imagina, você trabalha como artista, como cantor, se apresenta para o público e de repente você vai trabalhar ali como peão, né? Dá aquele choque, mas ele encarou a realidade e foi, né? E nisso que nasceu a caçulinha dele, chamada Selena, que é um nome grego que significa deusa da lua, e conforme os anos foram passando, as crianças foram crescendo, ele e a esposa resolveram abrir um restaurante para eles mesmos. Cansou ali do CLT, falou, vamos abrir um negócio próprio. E alugaram um bom espaço, um espaço bem grande mesmo assim, para criar o próprio restaurante. O próprio restaurante começou, inicialmente ali fez muito sucesso, começou a vender bem. Então eles estavam ali e falaram, poxa, que legal. E um dia, ele vendo a Selena cantando, assim, e como que não quer nada, ele falou, peraí, essa garotinha aí canta bem. Já sei, vou ensinar para do meio bateria e vou ensinar para o meu mais velho a tocar baixo. Então assim, perfeito, já tem uma banda, por que não? Então durante 15 minutos, durante vários dias, ele fez com que os filhos meio que realizassem o sonho por ele, sabe? Então os filhos ensaiavam lá, só que aquilo, criança, imagina, né? A idade deles ali parecida, eles queriam brincar, só que ele falava, não, vocês vão ensaiar. Então durante 15 minutos eles tinham que ensaiar todo dia. A Selena tinha que cantar, a Suzette tinha que tocar bateria e o Abraham tinha que tocar baixo. 15 minutos por dia eles tinham que fazer isso. Então imagina, né, que louco. Né? Já que ele pensando assim, pô, tem os Jacksons, né, que do Jackson 5 que tá fazendo o maior sucesso, aí são americanos, por que a gente não pode fazer um grupo latino? Quem sabe, né? E pensou, mas beleza. Então ele fez inicialmente esse grupinho e eles ficavam ali tocando, enquanto estava tendo o restaurante, o grupo deles ficava ali tocando para entreter o pessoal e tal. E foi fazendo ali até que um certo sucesso. O pessoal foi começando a conhecer a Selena um pouquinho. Ela tinha apenas 10 aninhos, gente. Então, imagina que louco, né?
E aí, só que os Estados Unidos teve uma grande recessão e com isso ele foi obrigado a fechar, né, o restaurante, ele faliu de fato. E ele teve que pegar as malas dele e se mudar para casa do irmão dele. Então imagina, né? O irmão também já tinha uma família com os filhos. E ele chega com ele, a mulher, mais 3 filhos. Então era por volta acho que de 13 pessoas morando junto. Então assim, era meio que um caos. Ele falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, né? E aí ele pegou essa banda dos filhos e começou a se apresentar em restaurantes, em festivais. Só que o pessoal sempre tinha muito preconceito, porque como eu falei no começo do vídeo, essa música terrana é um tipo de música que é muito tocada por homens, né? Os homens cantam, é muito masculina, né? Segundo eles. Né? Principalmente naquela época. Então eles ouviam uma criança, uma menina tocando, o pessoal sempre ficava com o pé atrás. Mas mesmo assim ele não desistiu porque a Selena tinha muito carisma e o público gostava dela, né? As pessoas começaram a sacar ela, né? Então ela passava na rua em alguns momentos, algumas pessoas ali da redondeza já sabiam quem era a Selena. Até que eles começaram a participar do Terrano Music Awards, que era um festival que tinha lá uma premiação só sobre música terrana, e simplesmente a Selena ganhou 9 vezes seguida. Tem noção do que é isso, cara? 9 vezes seguida. Então assim, daí, filhão, não teve como o pessoal não conhecer a Selena, né? Logicamente não era mundial, mas um público grande ali já tava, né, cada dia mais, ela tava crescendo. Ali ela já era um pouco mais adolescente. E aí quando eles ganharam a 9ª edição, eu falo porque era Selena e Los Dinos, né? Então formou uma banda, né? Selena e os irmãos ali dela. Eles ganharam simplesmente um contrato e começaram a gravar o primeiro disco deles. Então, quer dizer, sucesso tava cada vez mais ela crescendo e a banda crescendo. Só que aí o pai dela sacou que tava faltando ali um guitarrista. Falou, tá, tem a cantora, tem uma galera no baixo, tem o baterista, conseguiu um tecladista, mas tá faltando um guitarrista. Depois de tanto procurar um guitarrista, eles acharam um jovem chamado Chris Pérez, que tava ali, era meio, bora, não, top isso daí, bora, tamo junto, vamos tocar aí. O pai dela ficou meio assim, mas falou, demorou, vamos testar, vamos ver como é que vai ser, né, e vamos ver porque a gente precisa de uma banda completa, né, o grupo tava crescendo, a estrutura precisava ser melhor. Bora pra estrada. Com a popularidade dela crescendo cada vez mais, ela foi sendo conhecida de fato como a rainha do terrano. Então assim, as pessoas já iam muito pro show da banda, já pra fazer já pra se divertir, já pra dançar. É uma música muito gostosa, se vocês escutarem, né, pra quem conhece ou pra quem não conhece, é muito gostosa. E o público já ia esperando aquilo ali, já sabia do carisma da Selena. A Selena era muito boa no que ela fazia. A banda dela era muito legal, era muito confortável ali porque eles estavam em família. Então assim, a Selena, ela se sentia em casa de fato, né? Ela fala isso. Primeiro que ela cresceu de fato cantando, né? Então assim, a vida dela inteira praticamente foi isso. E ela estava com a família dela, então ela tinha uma segurança muito grande, né? E isso passava do palco pro público. E a galera amava ver ela cantando, ver a potência que ela tinha ali no palco. Seu sucesso estava tão grande, mas tão grande, que ela acabou gravando um álbum ao vivo. E esse álbum ao vivo rendeu para ela só em 1993 um Grammy. Só um Grammy. Vocês têm noção do que é isso? Um Grammy. E ela foi a primeira artista feminina a vencer nessa categoria. Cara, a mulher era um fenômeno. Aí depois daí não teve mais jeito, né? Daí foi só uma curva ascendente, cara. Ela foi crescendo, as pessoas começaram a notar mais ela começou a ser falada um pouco mais nos Estados Unidos, que era o sonho dela, né? Ela estava cantando ali sempre pro público mexicano, mas ela queria também chegar nos Estados Unidos, era o sonho dela. O sonho dela era ser como uma Gloria Estefan, sabe? Ela tinha artistas que ela amava, tipo a Mariah Carey, Whitney Houston. Então ela queria ser como essas artistas também, que o mundo conhecesse ela, e principalmente os Estados Unidos, que era onde bombava tudo, né? Onde os grandes artistas chegavam. Então, se vocês assistirem, se puderem, tem no YouTube, tem um documentário também que mostra ela nos Estados Unidos, toda feliz com a equipe, mostrando Hollywood, que estava na placa, olha onde eles chegaram, né? De uma cidadezinha, Corpus Christi, ali, lá perto do México, quase. E olha onde ela chegou, cara. Então, assim, ela estava ali realmente realizada. Sendo assim, quando ela foi assinar o segundo contrato com outra gravadora, a gravadora falou assim, olha, então, você pode continuar com a sua banda, tá tudo certo, a gente entende que é confortável para você. Porém, o público, eles não querem Selena e Los Dinos, eles querem Selena.
Então ela pensou, conversou com a banda e a banda aceitou e falou: beleza, vamos começar só a lançar como Selena. E assim veio o primeiro CD dela, Amor Proibido, que era escrito, tinha composições ali do próprio irmão dela, que era o compositor e o produtor dela, e simplesmente tem as maiores músicas dela, como La Flor, No Me Queda Más, Amor Proibido, Biribiribom. Cara, essa Biribiribam bam biri, puta, é muito bom, cara. Essa daí realmente não tem como ficar parado. Mas daí foi um estouro. Foi um dos maiores sucessos de fato. Aí ela já tava, cara, o céu era o limite. Só que no meio disso tudo, o que essa danada fez? Ela se apaixonou pelo Chris Perez. Isso mesmo, sabe o guitarrista que o pai tava procurando? Pois é, ela se apaixonou. Aí o pai dela falou assim: aqui não, filha, aqui não, não vamos misturar, você é muito nova, você tem apenas 22 anos, pelo amor de Deus, olha, tu não inventa, tá? Vamos focar na tua carreira, você é muito jovem nem pra pensar nisso. E ela, não, não, não. Enfim, demitiram o Chris. A banda ficou sem guitarrista por um tempo, né? Pegaram um temporário. Só que a Selena é aquilo, né? Ela era aquela mulher porreta, cara. Sabe? Aquela mulher porreta que fala assim, aqui não. Latina, né? Latina. Aí ela falou, aqui, o que é que ela fez? Foi se encontrar com ele, escondido, né? E um dia eles chorando ali, falando, cara, não aguento mais. Eles se comunicavam por carta. Até que chegou uma hora que ela falou assim, vamos casar. E ele falou, o quê? Ela, vamos casar agora. Ele falou, poxa, mas você tem um sonho de se casar de noiva. Você sempre fala que você quer fazer aquela festa linda, maravilhosa. Ela, vamos casar agora. E eles casaram escondidos. Porém, enquanto eles estavam indo para contar pro pai dela, simplesmente a notícia vazou na rádio. Por quê? Porque nesse momento ela já era famosa. Nessa fase, ela já estava famosa também nos Estados Unidos, né? O público já conhecia ela. Só que ela cantava cúmbia, então o sonho dela ainda era cantar música em inglês, mas mesmo assim o pessoal já conhecia, já sabia quem era a Selena, afinal ela tinha ganhado um Grammy, né? Então, assim, a notícia explodiu. Quando ela chegou em casa, o pai dela queria matar ela e ele. Imagina, né? A menina com 22 anos, os pais cheios de, né, tem uma banda, tem tudo lá, enfim, foi uma confusão, mas depois de toda essa confusão, os ânimos se acalmaram, o pai abençoou o casamento, falou tudo bem, depois vocês fazem a festa de vocês casam direitinho. E aí o pai dela até falou na entrevista, ele fala assim, cara, eles já estavam casados, o que eu ia fazer agora? Adianta? E realmente, né, gente, não tem o que fazer, já casaram, enfim. E aí essa danadinha foi lá, ela não parava, cara, ela era muito criativa. Além dela ter todo esse talento, cantando, dançando, ser linda, ela ainda desenhava, isso mesmo, ela desenhava. Então ela conseguiu abrir loja de roupa dela, que ela mesma desenhava. As roupas que ela usava na turnê, ela mesma desenhava, a mãe dela ali costurava, ajudava. E aí, conforme foi crescendo, ela falou, não, eu quero ter outros nichos. O pai ainda ficou meio assim, falou, eu ainda acho que o foco tem que ser a música. Mas no fim das contas deu certo, ela conseguiu abrir as lojas dela. E no meio disso tudo, simplesmente apareceu uma hiperfã dela, chamada Yolanda. E essa hiperfã era daquelas bajuladoras, daquelas malucas. E ela pediu pro pai dela autorização para que ela fosse responsável por um dos fã-clubes, né? Por o maior fã-clube da Selena ali. E o pai dela, não vendo mal nenhum, falou assim, tá, autorizou, beleza. E conforme foi passando o tempo, ela foi ficando próxima da família, próxima da Selena, até que se tornou melhor amiga da Selena. Né? Imagina, pra quem é muito fã, se tornar melhor amigo de um ídolo. Muito louco, né? Tipo, aconteceu, acho que, algo assim que nem Gominho e Preta Gil, mas eles eram amigos de verdade, né? Aqui vocês vão ver que aconteceu outra coisa. E voltando, depois disso tudo, a Selena foi lá e falou assim, olha, eu quero que você gerencie as minhas lojas. Isso mesmo, ela deu as lojas na mão dessa nova melhor amiga dela, que era a Yolanda. E logo depois de um tempo, começaram a surgir problemas nas lojas. Lembrando que isso daqui não chegava na Selena, porque ela era a artista principal, estava preocupada com um monte de coisa. Mas a parte administrativa da loja começou a ter problemas por quê? A Yolanda simplesmente olhava para a cara das pessoas e demitia as pessoas. Né? Tem relatos de que as pessoas falam que ela chegava lá de ovo virado e falava assim, olha, não gosto de você, vai embora. Não gosto de você, não sei o quê. E começou a ter discrepâncias na parte financeira da loja. Isso começou a acender um alerta no pai dela, né? No pai da Selena. E aí, além disso tudo, ela também era responsável pela parte do fã-clube de fato. E aí não sei se hoje em dia é assim, mas naquela época o pessoal pagava uma taxa para participar do fã-clube e em contrapartida recebiam algum brinde, algo relacionado à Selena. E o pessoal começou a pagar e simplesmente não recebia nada disso. Né? O pessoal começou a reclamar, falou, Selena, e aí minha filha, a gente está pagando, né, as coisas e não estamos recebendo o nosso material que está pago. E o pai dela começou a estranhar, falou assim, Selena, vamos conversar. Olha, tá acontecendo isso aqui, envolvendo a Yolanda.
tanto na loja quanto com os fãs. A Selena, pelo que aparenta, ela era aquela amiga cega. Aquela que, não, impossível, imagina. A Yolanda jamais faria isso comigo, ela é minha melhor amiga, uma pessoa muito especial na minha vida, ela jamais me enganaria. A Yolanda, não. Porém, eles foram, de fato, lá confrontar a Yolanda. O pai dela retirou ela das lojas e falou, olha, você vai ficar, por enquanto, você vai ficar longe disso, e eu quero que você me mande os comprovantes. E aí, você mandando os comprovantes de que tudo foi pago, de que tá tudo certinho, aí você volta ao seu cargo. Tudo bem? Ela, não, claro, pode deixar que eu vou resolver tudo direitinho. A Selena ficou meio descrente disso. Ela falou, não, não é possível, imagina. Então marcaram esse prazo para que a Yolanda, de fato, trouxesse esses materiais. Porém, no dia que era para trazer os materiais, a Yolanda simplesmente falou que sofreu um acidente, foi atropelada, enfim. Deu um caô, né? Aí, gente, já tava meio que mais do que na cara de que de fato ela tava roubando, de que de fato ela tava mentindo pra Selena, de que tinha muita coisa errada aí. O pai dela falou, olha, beleza, Selena, sabe o que a gente faz? Deixa ela pra lá, depois que a gente tiver um tempinho, a gente se reúne de fato e vamos acabar com o contrato, acabar com tudo e dispensar ela de vez. A Selena falou, beleza. Só que aquilo que eu falei, a Selena, cara, é uma mulher latina, a Selena é uma mulher que ela, infelizmente, ela era impulsiva. E aí o que ela fez? Marcou escondido num hotel para encontrar com ela, porque queria conversar. Falou, não, não é possível que isso tá acontecendo, então eu quero conversar cara a cara, eu quero saber se de fato ela tá mentindo para mim. E infelizmente no dia 31 de março de 1995 ela marcou esse encontro fatal com a Yolanda nesse hotel. E quando ela chegou lá, não se sabe exatamente o que aconteceu, né? Algo que só entre as duas, mas teve alguma discussão no quarto, e a Yolanda simplesmente pegou a arma e atirou em direção da Selena enquanto ela corria, né? Esse tiro pegou as costas dela, né, no ombro, e pegou uma veia muito importante. A Selena conseguiu correr, né, ficou um rastro de sangue, e ela conseguiu correr, chegou na recepção, e falou, olha, quem atirou em mim foi a Yolanda, ela está no quarto tal, por favor, me ajudem, me socorre. Enfim, chamaram ambulância, médico. Obviamente, a imprensa já ficou sabendo na hora, antes até da família, quando a família chegou no hospital, a imprensa já estava toda lá. Ela foi em estado gravíssimo para o hospital. A Yolanda tentou fugir, mas a polícia conseguiu encurralar ela e ela ficou no carro durante 10 horas com uma arma na cabeça, falando que ia se matar, que não se perdoava por ter matado a amiga dela, que, meu Deus, o que ela fez, até que ela conseguiu se render. De fato, a polícia conseguiu que ela se rendesse. E depois de algum tempo, infelizmente, veio a notícia do falecimento da Selena. Ela não resistiu, né? Tentaram de tudo, mas ela teve uma morte cerebral e infelizmente não tinha mais o que fazer, né? E foi uma tragédia que destruiu uma família, um sonho, o começo de um sonho, né? Ela sonhava tanto, ela estava começando a gravar o CD em inglês, ela tinha, né? Tava feliz da vida, mas infelizmente sua trajetória foi interrompida, né? Existe uma teoria que falam, porque uma coisa é fato, tá? A família da Selena era testemunha de Jeová. A gente sabe que, segundo as crenças deles, eles não aceitam doação de sangue, né? Porém, eu pesquisei, eu não achei nada oficial que falasse que a família recusou, né? Porque existe uma galera que fala que a Selena só faleceu porque o pai recusou que ela tomasse bolsa de sangue, né? Porém, eu pesquisei e não encontrei nada. Tudo que eu vi foi que, de fato, eles tentaram colocar sangue, sim, lá, tentaram bolsa de sangue, mas nem isso resolveu. Não tinha mesmo o que fazer desde o começo, ela já chegou já praticamente morta no hospital. Enfim, foi uma tragédia, uma fatalidade, um sonho interrompido. No seu funeral, várias e várias pessoas passaram por lá, até achavam, ninguém acreditava, então as pessoas achavam que ela tava... Não, esse caixão tá vazio, não é possível, ela não morreu não, tal... E os pais tiveram que abrir, de fato, o caixão, deixar o caixão aberto para que as pessoas vissem que ela estava lá, de fato. Então, é muito triste, né, tudo isso que aconteceu. Todo mundo incrédulo, uma menina de apenas 23 anos. Gente, imagina, uma artista... A gente teve uma perda, que foi um acidente, mas enfim, a Marília Mendonça estava no auge, com um filhinho pequeno. Já foi o que foi, então imagina ela também, 23 anos, né? Para vocês terem uma noção, o pessoal chamava ela de Madonna do terrano. Ela estava crescendo, né? Tava conseguindo gravar as músicas que ela queria tanto em inglês, estava chegando, sabe? E aí, meses após o seu falecimento, foi lançado um CD, né, com essas músicas inéditas em inglês e algumas outras misturadas, porque infelizmente o CD estava incompleto, ela não conseguiu finalizar.
E, cara, esse CD explodiu. Foi muito vendido, um CD póstumo, né? E aí tem uma parte que eu acho muito interessante que eu vi no documentário, que a irmã dela fala assim, poxa, ela tinha um sonho tão grande, né, de explodir lá fora, e hoje, 30 anos depois, as pessoas conhecem a Selena, as pessoas sabem até das músicas dela em inglês, então assim, você conseguiu, garota, é isso. Então é muito bonito ver isso, né? E ver que 30 anos depois de tudo isso que aconteceu, as pessoas ainda falam da Selena. Eu tô aqui fazendo um vídeo sobre a Selena. Em 1997, 2 anos depois da morte dela, foi lançado um filme que, inclusive, quem fez ainda naquela época era uma tal de desconhecida chamada Jennifer Lopez, não sei se vocês conhecem, mas isso fez também com que popularizasse ainda mais a Selena, né, que chegasse pro mundo todo, e foi daí que também que eu conheci a Selena, e aí eu fui pesquisar tudo, inclusive para quem quiser assistir, tem esse filme na HBO Max, é muito bonito, é muito interessante. Na Netflix tem uma série mais atual, né, são 10 episódios, se eu não me engano, e também tem um documentário, que é Selena e Los Dinos, saiu em 2025, então é bem recente, né? A Yolanda, a assassina da Selena, ela tá presa até hoje. Ela pode pedir agora, depois de 30 anos de prisão, uma liberdade condicional. Mas eu acho bem difícil conseguir, acho que a memória do que ela fez ainda tá muito viva nas pessoas, então acho bem difícil de fazerem algo, enfim. Abraham Quintanilha, o pai da Selena, faleceu agora em 2025. A família fez uma nota, né, pedindo respeito, e só que eles não informaram o motivo do falecimento dele, só que eles, né, fez a passagem, e os fãs, eu achei muito bonito que os fãs falaram, poxa, agora ele vai poder se encontrar com a filha, né, então é triste, né, para essa família ter duas perdas. E assistindo o documentário, esse documentário que eu falei da Netflix, o pai ainda tá presente, né, foi um documentário gravado antes da morte dele. E 30 anos depois, é incrível ver o quanto eles ainda sentem. O irmão chora, a mãe chora, o pai. A irmã, 30 anos depois, o irmão ainda fala, cara, tem música que eu não consigo assistir. E a irmã dela fala, poxa, a gente falava tanto sobre os nossos filhos crescerem juntos, sobre ela casando, sobre a gente ter uma vida toda junta, e isso foi tirado de nós, né? Mesmo assim, o legado dela tá vivo até hoje. O que ela fez, o que ela representa com o público latino, né, o que ela representa mundialmente, todo o sucesso dela, isso jamais vai ser apagado. Então é muito triste tudo isso que aconteceu, mas ao mesmo tempo a gente está aqui celebrando a vida dela, celebrando esses 23 anos de Selena, e fica aqui essa homenagem. A Selena, ela não foi apenas uma cantora que morreu cedo demais, ela também foi uma artista que abriu caminhos, sabe, que representou milhares de pessoas. E que 30 anos depois, ela ainda continua viva na cultura e na memória de todos. Selena vive. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pesquisei bastante. Gente, se eu esqueci de algo, me perdoa. Coloca aqui embaixo nos comentários pra gente poder trocar uma ideia, pra gente poder conversar. Aceito críticas construtivas, tá bom? Aqui no meu canal você vai encontrar vídeos sobre séries, sobre novelas, sobre filme, sobre artistas, sobre notícias do momento, um pouco de tudo, uma bagunça organizada como eu gosto de falar. É sempre muito importante que você curta, comenta, compartilha, dê hype, se inscreve aqui, por favor, gente. É muito importante para que meu canal cresça. Manda esse vídeo para todo mundo. Se você gostou desse conteúdo específico, deixa aqui embaixo avisando que eu posso fazer sobre outros artistas. Se você tem uma pauta ou quem sabe até uma publi, manda no meu e-mail falaclaudio89@gmail.com, tá bom? É isso, um beijo, gente, até o próximo vídeo. Valeu!